terceiro assunto, então, de hoje no nosso curso básico de bacteriologia são as culturas de vigilância para o controle de infecções hospitalares. As culturas de vigilância, elas são recomendadas como medida de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde por micro-organismos multiresistentes. Então, na nota técnica da Anvisa para controle de multiresistentes, consta que é necessário manter o sistema de vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde, que permita o monitoramento adequado de patógenos multiresistentes, em parceria com o laboratório de microbiologia. E avaliar a necessidade de implantar coleta de culturas de vigilância de acordo com o perfil epidemiológico da instituição. Então, cada instituição é que vai ter que determinar quando que deve coletar, a cultura de vigilância. Em que momento, se é na admissão, se é quando muda de clínica, se é quando vai para uma ala em que tem multiresistente, se é só no momento de surto. Então, de acordo com o perfil epidemiológico, vai ser determinado quando deve ser feita essa cultura. O principal objetivo da cultura de vigilância é minimizar a transmissão cruzada de micro-organismos resistentes através da detecção de indivíduos colonizados e colocação em isolamento de contato. Dentro desse panorama, qual que é a atribuição do laboratório de microbiologia, então, no controle desses micro-organismos resistentes? Então, a identificação dos patógenos multiresistentes, a rapidez e qualidade nos exames realizados e a notificação imediata à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Só para a gente ter uma definição, o que é um micro-organismo multiresistente? É todo aquele micro-organismo resistente a diferentes classes de antimicrobianos testados em exames microbiológicos. Então, quando eu tenho um micro-organismo que é resistente a mais que 2 classes de antimicrobianos, eu já posso considerar ele multiresistente. E panresistente, é uma denominação que pode ser usada quando eu tenho um micro-organismo que tem resistência comprovada in vitro a todos os antimicrobianos que foram testados no exame microbiológico. Que micro-organismos resistentes eu vou pesquisar em cultura de vigilância? Então, o Staphylococcus aureus, MRSA, VIS ou VRSA, o Enterococcus resistente a glicopeptídeos, o VRE, as enterobactérias produtoras de carbapenemase de espectro estendido, ou ISBL, e as resistentes aos carbapenêmicos. E ainda Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, resistente a carbapenêmicos. Para Staphylococcus aureus, se eu tenho um surto, ou se epidemiologicamente é importante pesquisar os portadores de Staphylococcus aureus. As amostras usadas para a cultura de vigilância sempre devem incluir a amostra do vestíbulo nasal anterior, porque é onde eu tenho maior probabilidade de encontrar a colonização por Staphylococcus aureus. Pode ser utilizadas outras amostras? Podem ser utilizadas suave de orofaringe, amostra de períneo, porém nunca deve ser o sítio único, sempre deve ser associada à coleta do vestíbulo nasal anterior. Como que é feita a coleta dessa amostra? Então, é inserido o suave cuidadosamente na narina do paciente, aproximadamente 1 a 2 centímetros, e gira o suave por aproximadamente 3 segundos. Esse suave é colocado num frasco estéril fechado e enviado imediatamente ao laboratório. No laboratório, esse suave vai ser semeado num meio seletivo ou no agar-sangue, incubado a 35 a 37 graus por até 48 horas, principalmente se for um meio seletivo, é importante que seja incubado 48 horas, porque muitas vezes não cresce em 24 devido à presença de inibidores. E deve proceder ao isolamento e identificação das colônias suspeitas. Aqui eu tenho um exemplo de meio seletivo que é bastante usado, é o agar-manitol salgado. Esse meio ele vai ter uma concentração elevada de sal que vai inibir os outros micro-organismos da microbiota nasal que podem estar presentes, E, além disso, ele faz a detecção do manitol, mudando a cor do meio de rosa para amarelo, quando tem fermentação do manitol, o que vai me ajudar na identificação, na diferenciação do Staphylococcus aureus e dos outros estafilococos que não fermentam o manitol.
Então, as minhas colônias suspeitas nesse caso seriam essas colônias amarelas, né, no manitol salgado. Existem também meios cromogênicos para pesquisa de MRSA, meios que além de inibidores de microbiota normal, né, eles também vão fazer a detecção do Staphylococcus, né, eles já vão, através da mudança de cor, te ajudar a selecionar as cepas que vão ser resistentes à cefoxetina. Né, ele vai ter aqui antimicrobiano no meio, um detector, e vai ser bem seletivo também para MRSA. As colônias suspeitas, elas vão ser identificadas, né, como Staphylococcus aureus, então coco gram positivo, né, em geral a morfologia característica na colônia, a morfologia da colônia característica. O teste de coagulase é o principal usado na identificação, né? A catalase também é usada para identificação de Staphylococcus, crescimento em sal, se não foi isolado do manitol salgado, tiver sido isolado em agar-sangue, por exemplo, uma prova que eu posso usar na identificação é o crescimento num agar Chapman, né, ou manitol salgado. E também posso fazer aqui a coagulase, né, em lâmina, então em tubo, em lâmina. Poderia também fazer, se eu tiver disponível aqui, o látex, né, para detecção da PBP2A, que já detectaria então se é um MRSA ou não. Identifiquei, é um Staphylococcus aureus, mas para a cultura de vigilância, né, então o que me interessa é se ele for resistente à oxa. Como que eu vou fazer? Com aquelas metodologias que a gente viu na aula de detecção dos mecanismos de resistência, né? Ou pelo teste de cefoxetina, ou agar screen usando um meio com oxacilina 6 microgramas por ml e 4% de sal, ou teste de aglutinação para detecção de PBP2A. A resistência aos glicopeptídeos também vão ser detectadas, né, no laboratório usando testes, como a sensibilidade à vancomicina pelo método de diluição, né, lembrando que aqui não posso usar disco de fusão, pelo teste epsilométrico ou E-teste, ou ainda um screen no agar com 6 microgramas por ml de vancomicina. E o enterococo, para fazer pesquisa de vigilância de enterococo resistente à vancomicina, né, que é o que vai me interessar em cultura de vigilância. Então, aqui a amostra é suave retal, é a melhor amostra para pesquisa de enterococo, também pode ser perianal ou fezes. A coleta deve ser feita umedecendo o suave em salina estéreo, inserindo no esfíncter retal e fazendo movimentos rotatórios. Ao retirar, certifique-se de que existe coloração fecal no algodão, né, para ter certeza que passou pelo esfíncter anal e não coletou só do esfíncter, que realmente coletou então um suave retal. Essa amostra é enviada para o laboratório e lá ela é processada. Semear de preferência em um meio seletivo com vancomicina, porque como o material fecal ele tem uma microbiota muito grande, se eu não colocar num meio seletivo vai crescer muita coisa. Em cubo 35 a 37 graus por até 48 horas e vou proceder ao isolamento e identificação das colônias suspeitas. Um agar seletivo que é bastante utilizado para a cultura de vigilância de VRE é o agar bilis colinazida com vancomicina. Então, esse meio, a vancomicina, vai inibir as bactérias que são sensíveis, então, que não me interessam nesse caso, porque enterococos no intestino todo mundo pode ter, né, e não vai significar nada, me interessa saber se tem o VRE. Então, com vancomicina, e aqui as colônias suspeitas, elas vão crescer com essa coloração enegrecida, porque os enterococos, eles fazem essa hidrólise da esculina. Também tem o meio seletivo, também tem o meio cromogênico comercial disponível, né, que vai detectar, então, o enterococo resistente à vancomicina também. Como que eu faço a identificação? Né? Então, pela morfologia de colônia, é um coco gram positivo, posso fazer o teste do PYR e o teste da hidrólise de esculina na presença de bile, né, o teste de bile-esculina, e também um teste de crescimento em sal, né, também chamado MTS, ou meio de tolerância ao sal, em que o enterococo vai crescer na presença de 6,5% de sal. Identifiquei o enterococo, vou ver se ele é realmente resistente a glicopeptídeo.
Aqui posso usar um teste de disco de fusão, né? No enterococo a gente viu que isso é possível, ou posso fazer a determinação da concentração inibitória mínima por um método de diluição. E para enterobactérias, né? Para enterobactérias a gente viu que é importante detectar as produtoras de beta-lactamase de espectro estendido ou as resistentes a carbapenêmicos. Para detectar as produtoras de SBL ou beta-lactamase de espectro estendido, eu não tenho meios de triagem padronizados, né? Por isso acaba sendo um processo laboratorial intenso. Existem alguns trabalhos mostrando que é possível adicionar cefalosporina no meio para fazer essa inibição, isso já ajuda bastante, mas eu não tenho um método padrão como é o manitol salgado para estafilococos e nem o bilisculina para enterococo. Então, lembrando que o CLSI, ele determina, né, a realização de testes fenotípicos só para a espécie de coli, Klebsiella pneumoniae, Oxytoca e Proteus mirabilis, mas eu posso encontrar essa enzima em qualquer espécie de enterobactéria, né? E lembrando que é importante detectar, porque além da disseminação da cepa resistente, eu posso ter disseminação do plasmídio com um gene de resistência, o que faz com que a disseminação, né, desse mecanismo seja muito mais rápida. Então, tanto para as produtoras de SBL quanto para as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, que amostra que eu devo usar? Suave retal ou perianal. Posso usar outra amostra, secreção de orofaringe, endotraqueal, inguinal, até nasal. Ela pode ser isolada nessas amostras, né? E essas amostras podem ser utilizadas, mas sempre em combinação, então, com o suave retal. Não posso deixar de coletar o suave retal. Os meios de cultura, como eu disse, não tem um meio seletivo padronizado para detecção de SBL, mas eu tenho algumas alternativas. Então, por exemplo, posso usar um agar-maconque com cefotaxima numa concentração de 2 microgramas por ml, né? Então, o maconque ele é um meio seletivo para gram negativo e aqui eu vou inibir também os que são sensíveis a cefotaxima. As colônias que crescerem nesse meio, então, vão ser suspeitas de SBL, vou proceder à identificação e o teste de sensibilidade. Também tem o meio cromogênico para SBL, também vou ter antibiótico nesse meio e reativos, né, que vão, de acordo com a cor, me ajudar a identificar se é a provável espécie bacteriana, o que ajuda já na triagem e identificação da bactéria resistente. E as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Aqui eu tenho a nota técnica da Anvisa, que traz o procedimento completo de como eu devo fazer, né, em culturas de vigilância para pesquisa de enterobactéria resistente a carbapenêmico. Então, eu tenho que adicionar um disco de meropenem num tubo contendo 5 ml de TSB e vou colocar o suave retal no caldo. Vou homogeneizar bem, para tirar bem a secreção, retirar o suave e descartar. Depois, vou incubar essa cultura por 16 a 18 horas, né, numa estufa 35, mais ou menos 2 graus. Vou homogeneizar novamente e repicar por esgotamento numa conque. Depois que eu repiquei por esgotamento, vou colocar na superfície um disco de imipenem e um disco de meropenem. Incubo essa placa e, para identificação e teste de sensibilidade, eu vou escolher colônias que estejam próximas aos discos de carbapenêmico, né, que provavelmente serão resistentes. Faço a identificação completa de enterobactérias, né, lembrando que as enterobactérias têm essa característica de ser oxidase negativo, fermentar açúcar e nitrato positivo, né, e que existem vários kits com baterias de prova para identificação, né, esses kits com 5 tubos e provas bioquímicas são bastante utilizados, mas também tenho vários kits comerciais e os métodos automatizados. Identifiquei a enterobactéria, vou fazer a detecção de SBL, né, como já foi explicado na aula de resistência. Posso fazer através do teste de dupla difusão, através do teste de adição de ácido clavulânico, ou ainda tenho disponível comercialmente e-teste para pesquisa de SBL também. E para verificar se são resistentes a carbapenêmicos, vou testar aquelas cepas que cresceram próximo ao disco para ertapenem, meropenem e imipenem. Posso ainda fazer o teste de Rod para detecção de carbapenemase
ou ainda aquele teste com inibidores, né, que a gente chama de MKA, que vai detectar as metalo, beta-lactamase, KPC e AMPC. E para os gram-negativos não fermentadores, né? Aqui minha preocupação principal é com a resistência a carbapenêmicos e com os micro-organismos Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa, que causam infecções graves e com perfil de resistência. O principal mecanismo nesse caso é a produção de beta-lactamase, né, sendo bem importante nos não fermentadores as metalo-beta-lactamases. Que amostras utilizar nessas espécies? Então, também aqui a amostra principal é o suave retal ou perianal. Posso usar também secreção de orofaringe, aspirado endotraqueal, suave da região inguinal, mas nunca sozinho, sempre associado a um suave retal. Também aqui tem a ausência de meios de triagem padronizados, né? Não tenho nenhum meio comercial que seja para isolamento, um meio específico, bem recomendado, bem padronizado para isso. Em geral, é utilizado o agar McConkey, onde eu vou triar colônias que são suspeitas dessas espécies, né? Então, igual aqui, por exemplo, né, eu tenho essa colônia aqui bem espalhada, que é suspeita de ser Pseudomonas aeruginosa, né? E essa colônia aqui rosinha com o centro um pouquinho mais escuro, que é suspeita de ser Acinetobacter. Então aqui vou ter que usar a mesma experiência para triar as colônias ou fazer a identificação de todas, né? Claro que essa lactose positiva aqui, como fermenta bem a lactose, não vai ser um bacilo não fermentador, né? Mas se ficar em dúvida, então acaba tendo que fazer a identificação das colônias com morfologias diferentes. Tem um meio seletivo só para Pseudomonas aeruginosa, né, que pode ser usado no isolamento de Pseudomonas para facilitar, mas ele não é tão recomendado porque geralmente você acaba tendo que pesquisar Pseudomonas e Acinetobacter, então não compensa utilizar um meio específico. Mas no caso de um surto por Pseudomonas, por exemplo, se eu quiser utilizar um meio seletivo, aí eu posso usar esse. Encontrei aquelas colônias suspeitas, vou fazer a identificação da espécie, né? De Pseudomonas aeruginosa, posso utilizar a produção de pigmento na identificação, né? O pigmento característico, pilverdina e a pilcianina, que só é produzida, né? A pilcianina só é produzida pela Pseudomonas aeruginosa. Vou verificar, fazer uma prova de oxidação-fermentação, né? Uma prova de motilidade, que a Pseudomonas ela é motilidade positiva, o Acinetobacter é motilidade negativa, uma prova de oxidase, né, que a Pseudomonas é positiva e o Acinetobacter é negativo, e posso fazer também prova de crescimento, né? Para o Acinetobacter, para diferenciar a espécie baumannii das outras, eu posso incubar um meio BHI com o Acinetobacter a uma temperatura de 44 graus. Se houver turvação do meio e crescimento, eu sei que é um Acinetobacter baumannii. A mesma coisa a Pseudomonas, se eu fizer um teste e incubar a 42 graus e crescer, eu sei que é a espécie aeruginosa. E para verificar a resistência a carbapenêmicos, vou utilizar um teste de sensibilidade, né, testando imipenem e meropenem, e também posso fazer a pesquisa de metalo-beta-lactamase, que é um mecanismo que é frequente e que pode se disseminar, né, entre as outras espécies, entre outras bactérias, então também tem importância epidemiológica a detecção, né, sendo feita a pesquisa usando EDTA, como foi explicado na aula de resistência, de detecção de mecanismos de resistência. Algumas considerações finais. A implantação da cultura de vigilância, ela sempre deve ser realizada analisando o custo-benefício. Então, sempre tenho que verificar a necessidade realmente de fazer, quantas amostras são necessárias fazer, isso tem que ser bem estudado em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção, de acordo com a epidemiologia do hospital, sempre analisando o custo-benefício. A frequência das culturas também deve ser baseada na prevalência do patógeno e o risco para colonização. Se é uma bactéria que é isolada com baixa frequência, não preciso fazer semanal a cultura de vigilância, né? Posso fazer, no momento que eu tiver um isolamento, fazer a cultura dos contatos. Se é um hospital onde uma bactéria resistente é endêmica, aí eu tenho que avaliar a necessidade de fazer um controle ou semanal, ou se eu não tenho
né, nenhuma bactéria resistente, o que é difícil, eu posso pensar em fazer na admissão só. Então, isso vai variar muito de instituição para instituição, com as características epidemiológicas, né? Sendo que os pacientes colonizados devem sempre ser mantidos em precaução de contato. Quais os critérios para descontinuação da precaução de contato? Então, coloquei o paciente, ele é colonizado, coloquei ele em precaução de contato, num quarto, sozinho. Quando que eu posso tirar ele da precaução? Quando tiver 3 ou mais culturas de vigilância para o micro-organismo negativas, né? No intervalo de 1 a 2 semanas, se o paciente não recebeu antibiótico terapia por várias semanas, ou na ausência de ferida com drenar e na ausência de ferida com drenagem, secreção respiratória ou evidências implicando o paciente em transmissão contínua desse micro-organismo dentro da instituição. Algumas referências sobre cultura de vigilância, né? Então da Anvisa, do CDC, tá? Coloquei para vocês. E é isso, mais curtinha a aula de cultura de vigilância.